Abra sua Bíblia, ou qualquer outro instrumento que tenha a palavra, que contenha a palavra de Deus, no Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo de número 11. Eu quero meditar um pouquinho com você hoje, falando algumas coisas que o Senhor assentou ao nosso coração por esses dias, e vem fervilhando isso no meu coração, e hoje eu decidi colocar isso para fora, e tão mais para fora que eu decidi compartilhar isso com você. Mateus, capítulo de número 11, do verso 25 ao verso 30, nós vamos ler. Nós vamos falar sobre o jugo de Jesus. Jugo de Jesus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler com bastante cuidado, para que a gente possa entender um pouquinho o texto. Verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Esse texto que nós lemos, ele começa com Jesus agradecendo, começa com Jesus sendo grato ao Pai por dar aos pequeninos algumas revelações que não foram dadas aos que se constituíam grandes. Jesus se coloca na condição de um pequeno e diz: Senhor, muito obrigado por revelar a mim que sou tão pequeno, coisas que até os grandes ainda não entenderam ou não chegaram até eles. O texto trata do jugo de Jesus, mas por que precisa tratar desse assunto? Por que foi necessário Jesus tratar desse assunto, do seu jugo? Porque ele precisa declarar que o seu jugo é suave, e por que ele precisa declarar que o seu fardo é leve? Eu creio que você já ouviu diversas ministrações em cima desse texto. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar nesse texto algumas vezes. Mas esse texto, esse texto se passa num contexto do tempo de Jesus, onde haviam algumas escolas rabínicas. Os rabinos da época de Jesus, a função desses rabinos era simplesmente discutir a lei. A função do rabino era interpretar a lei e oferecer ao povo recomendações práticas de como guardar as leis de Moisés, a Torá, a lei que até então eles conheciam e obedeciam. Então os rabinos, eles eram responsáveis por isso. Eram eles os que eram os possuidores, eram os donos desse poder, desse direito de interpretar a lei, direito de passar a lei para as pessoas, e o direito de dar a elas condições ou recomendações de
guardar essas leis. As recomendações de um rabino era conhecida como jugo. Aquilo que o rabino passava, aquilo que o rabino ensinava, a interpretação que o rabino tinha, era tido para o povo, era conhecido como o jugo do rabino. Os discípulos desses rabinos eram chamados de talmidim, ou talmidi. Se for discípulo, no hebraico é talmidi. Se for discípulos, é talmidim. Então, cada rabino tinha os seus talmidins. Eram os seus discípulos, que seguiam os seus jugos, que seguiam as suas interpretações. E para você ter uma ideia do que eu estou querendo passar para você hoje aqui, exemplo, a lei de Moisés dizia que era necessário guardar o sábado. E para guardar o sábado, uma das coisas que era proibida era trabalhar. Trabalhar no sábado era extremamente proibido. Então, eles discutiam a lei. Bom, é proibido trabalhar no sábado. Mas o que é trabalhar no sábado? O que é trabalhar? Então, um rabino podia dizer assim, trabalhar no sábado é caminhar 7 quilômetros, exemplo. O outro dizia, não, trabalhar no sábado é caminhar 10 quilômetros. Aí um outro já podia dizer, não, 10 quilômetros se ele carregar um peso. Agora, se ele não estiver carregando nada, se for só ele só pode caminhar 7 quilômetros. Então, era mais ou menos isso que acontecia na discussão da questão da lei junto aos rabinos. Outro exemplo seria, se a sua casa sofrer uma inundação no sábado, você pode trabalhar para salvar os seus objetos? Um rabino dizia, não, você só pode levar aquilo que puder carregar no seu corpo. Exemplo, se você tiver 10 túnicas e você conseguir colocar 10 túnicas no seu corpo, você pode sair com as 10 túnicas. Mas fazer uma sacola, encher de objetos lá dentro e sair com essa sacola, isso não pode. Isso é trabalhar no sábado. Isso já está, se você já não está conseguindo cumprir a lei de Moisés. Havia uma questão que a gente, já há muitos anos, ela está inserida no Novo Testamento, e que ela é muito atual até hoje. E que é bem interessante, porque os rabinos, eles e os seus discípulos, eles foram até Jesus para saber sobre isso. Havia uma questão que está relatada no Novo Testamento, que é a questão do divórcio, da separação, do término do casamento. A lei de Moisés, segundo Mateus capítulo 19, vai dizer que é permitido o divórcio. É permitido o divórcio. Mas o que eles queriam saber de Jesus era, Jesus, em que condições o Senhor entende, você entende que o divórcio é permitido? Em qual ocasião o Senhor concorda com isso? Porque querendo ou não, contra ou não, Jesus
cumpria a lei. A lei de Moisés autorizava o divórcio. Então Jesus responde no capítulo 19, no verso de número 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Então o que Jesus estava dizendo? Eu concordo porque é a lei. Mas a lei foi criada por causa da dureza dos vossos corações, porque no início não era assim. No início era para casar e permanecer casado. No início era para constituir uma família e permanecer com essa família até que a morte vos separe. Mas por causa da dureza do coração de vocês, Moisés precisou colocar uma lei para dar uma organizada nesse negócio, porque senão vai virar bagunça. Jesus, como eu disse, era a favor do divórcio, mesmo contrariado. Na verdade, ele diz que, como eu disse, ele disse que não deveria ser assim, mas Moisés precisou incluir. Mas eles queriam saber de Jesus, não era se Jesus era a favor, ou se Jesus era contra o divórcio. Eles queriam saber quando Jesus era a favor e quando Jesus era contra. E tudo isso, querido, sabe por quê? Porque havia na época de Jesus duas escolas muito fortes, duas escolas rabínicas muito fortes. Dois rabinos que tinham uma influência muito forte sobre o povo. E eles tinham os seus conceitos. E eles queriam saber se Jesus era de alguma dessas escolas. Uma escola era do rabino Hilel. Hilel era um rabino que era mais liberal, eu posso dizer dessa forma. A escola rabínica de Hilel, ele era um pouco mais aberta. Ele dizia assim, digamos assim, ele dizia assim, se uma mulher queimar o arroz, exemplo, se ela estiver fazendo a janta e queimar o arroz, o marido já pode divorciar. Já pode. Exemplo, se estiver fazendo a comida, não sabe fritar ovo, já pode separar. Foi pegar a camisa não está com o vinco legal, a gola não está legal, faltou um botão, já pode separar. Na escola de Hilel, era mais ou menos assim. O outro rabino, a outra escola rabínica, era a escola de Shammai. Shammai, que era um pouco mais conservador. Shammai era uma escola um pouco mais fechada. Ele já diria assim, não é bem assim. Não é bem assim. Divórcio só em caso de porneia, que no grego quer dizer relações sexuais ilícitas. Então, Shammai, ele era mais duro. Ele disse, não, você vai ter que aguentar a sua mulher queimando ovo, passando roupa mal, não cuidando dos filhos direito, você vai ter que suportar. Shammai já dizia, não, só vai separar se houver traição de corpos. Se houver essa quebra da unidade do marido e da mulher. Um só corpo. Na verdade, essas perguntas, eles queriam saber qual dos dois rabinos Jesus aprovava. Eles queriam saber
debaixo de qual jugo Jesus estava. É claro que se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus estava mais para o lado de Shammai. Jesus era um pouco mais fechado. Você lembra bem que a Bíblia diz que Jesus diz que a lei diz que se você traísse a esposa, você já estaria pecando. E Jesus falou que se você só pensasse em trair, já estava pecando. Então, quer dizer, se você for analisar bem, Jesus era muito mais duro. Mas qual era a questão aqui? A questão aqui era realmente essa, saber aonde Jesus se encaixava. Hilel ou Shammai? Debaixo de que jugo ele estava? Mas o que eles não esperavam, e agora você vai começar a entender um pouquinho mais a mensagem. O que eles não esperavam era que Jesus dissesse que ele não estava debaixo de nenhum destes julgos. Nenhum desses julgos. Jesus não estava nem debaixo da escola de Hilel, nem debaixo do jugo de Shammai. Jesus, ele vem e abre um outro leque. E ele diz que ele tinha a sua própria interpretação da lei. Ele tinha o seu próprio jugo. Aí, nós vamos no texto, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados. Aí ele convida aquelas pessoas que estavam interrogando, aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquelas pessoas que seguiam o jugo desses rabinos. Ele diz assim: olha, eu tenho o meu próprio jugo. Ele diz: olha, saiam do jugo desses rabinos e passem a tomar, ou a fazer parte, ou a ficar debaixo do meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Ele surpreendeu aquele povo, porque ele não criou um terceiro, um quarto, um quinto jugo, na intenção de atrair discípulos, porque eles tinham uma ideia de quanto mais pesado o jugo, mais pessoas se aproximariam. Há uma outra interpretação para jugo, que é aquele instrumento que é colocado no pescoço do boi, quando ele está puxando uma carroça. Aquela madeira que é colocada no pescoço é jugo. E aquilo, quanto mais pesado for, mais facilidade quem estiver conduzindo o animal terá para que o animal obedeça. Então, quanto mais pesado o jugo, mais pessoas, mais fácil era de dominar e controlar as pessoas. Aí Jesus diz assim: olha, vocês saiam do jugo de Léo, vocês saiam do jugo de Shammai e vêm para o meu jugo, porque ele é suave e o fardo que eu vou colocar sobre vocês é muito mais leve. Aleluia. O que ele queria dizer não era que ele era mais liberal do que todos os outros rabinos. Jesus não veio com uma proposta de liberalidade, querendo trazer liberdade. Não, não é isso.
Jesus não veio querendo mudar o contexto, não era essa a ideia, não era fazer com que as coisas ficassem livres de forma nenhuma. A realidade era que o jugo dele não continha o peso da religiosidade, nem o fardo do poder, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não estava preocupado em passar uma religiosidade, em passar conceitos, em passar leis, em passar ordenanças, em crescer em cima daquele poder de ser um rabino, porque uma outra hora que eu tiver mais tempo, eu vou explicar para você, que na verdade, Jesus era chamado de rabi, mas na escola rabínica, Jesus não participou, ele fez os primeiros, mas ele não foi escolhido como rabino, ele não foi escolhido para ficar e completar os seus estudos e se constituir num rabino, não. Quando ele terminou aquilo que era normal para o judeu, ele voltou para sua casa, mas mesmo assim agora, ele já era respeitado como um rabino, então ele chama as pessoas para estar com ele, porque o jugo dele era suave, e o fardo dele era leve por quê? Porque ele não tinha religiosidade, e nem estava se importando em ser o tal, por causa do título, por causa do conhecimento, ou coisa parecida. Enquanto que os rabinos da época, os judeus da época, eles se preocupavam com isso, porque o status de um rabino era algo muito forte. Ser um rabino na época era algo muito forte, era algo de muita importância. Você imagina, você era o detentor da lei, você tinha o direito de fazer e desfazer leis, eles que coordenavam tudo, de dentro e de fora de casa, o que pode e o que não pode, estava na mão deles. Então isso trazia para eles muito poder e muita autoridade, mas o jugo de Jesus, aleluia, não vinha com essa intenção. O jugo de Jesus vinha dizendo assim: o meu jugo é leve, aleluia, é suave, e o meu fardo é muito leve. Isso estranhou, isso fez as pessoas estranharem, isso fez as pessoas não entenderem. A diferença do jugo de Jesus não estava relacionada a ser ou não mais leve ou mais pesada. A diferença estava que enquanto os rabinos interpretavam a lei e criavam jugo no afã de terem cada vez mais seguidores, Jesus interpretava a lei com a intenção de restaurar vidas. Louvado seja o nome daquele que é eterno, aleluia. Sabe, olha a grande diferença. Os rabinos da época interpretavam a lei, faziam os seus julgos com a intenção de trazer pessoas para perto deles, para eles ficarem cada vez mais poderosos, ficarem cada vez mais, ostentarem cada vez mais o seu poder. Então eles pegavam a lei e faziam conforme eles desejavam, interpretavam segundo eles desejavam, para terem o poder nas suas mãos. Veio Jesus e disse: não, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque eu não quero, aleluia, que vocês façam nada por religiosidade. Eu estou transmitindo a lei porque eu quero vidas restauradas para a glória de Deus. Porque um dia nós estávamos separados do Pai, mas hoje, aleluia, através de mim, através do meu jugo, nós vamos nos aproximar do Pai novamente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você vê como a diferença. Então Jesus vinha com a intenção de interpretar a lei, não para me afastar de Jesus. A intenção de Deus, a intenção de Jesus não era que a lei me punisse. A intenção de Jesus era que, aleluia, o jugo dele, o conhecimento dele, aquilo que ele fosse passar para mim, me aproximasse do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia da parte de Deus para você aqui nessa noite. Tudo aquilo que Deus fala com você, nunca é para te afastar dele, sempre para se aproximar dele cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a intenção de Deus, mesmo que às vezes são leis, mesmo que às vezes
são regras, mesmo que às vezes parece difícil, mas para Jesus, aleluia, a intenção dele é restaurar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O jugo de Jesus, ou melhor, os jugos de Jesus não eram como os dos fariseus. Olha que interessante. O jugo de Jesus não era como o dos fariseus. Porque os fariseus, eles mandavam fazer, mas não faziam. Os fariseus mandavam fazer, mas não faziam. Você conhece alguém assim? Fala nada não. Tem gente que sabe muito bem mandar. Tem gente que é especialista em mandar, mas em fazer, esses são os fariseus. Eu mando, mas eu não faço. Eu não sou exemplo de vida. Eu não posso falar como Paulo fala. Paulo diz assim, olha, vocês sejais os meus imitadores, como eu sou do Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha, eu não só ensino, mas eu também vivo aquilo que eu ensino. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não ouvir as minhas palavras, veja as minhas atitudes, porque eu não vou ministrar, não vou pregar para você somente com palavras, eu vou ministrar para você com as minhas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer para você, venha no culto de oração na sexta-feira e você vai me encontrar aqui no culto de oração sexta-feira. Eu vou dizer para você, venha nos cultos de domingo e você vai me encontrar nos cultos de domingo. Eu vou dizer para você, chegue no horário e você vai me encontrar aqui no horário. Isso é que Jesus estava falando, porque os fariseus mandavam, mas não faziam. Mateus capítulo 23, verso 4, prova isso que eu estou dizendo aqui. Jesus diz assim, falando dos fariseus, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando dos fariseus. Eles colocam fardos pesados, eles dão ordens, eles colocam jugos pesadíssimos, mas eles não mexem um dedo sequer para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Sabe por quê, queridos? Porque o fariseu, ele manda, mas não faz. O fariseu, ele faz os seus filactérios bem largos e as suas franjas longas, para que todo mundo os veja. Sabe o que eram os filactérios? Filactérios, eles amarravam, não sei se você já viu, filme, não sei se você já viu, mas alguns judeus, eles tinham o hábito de amarrar uma faixa na cabeça e colocava a lei, algumas leis, a lei da Torá, aqui na cabeça, na frente. E eles amarravam bem largo, porque na verdade o fariseu, ele nem gostava de entrar no templo. A gente vê passagens bíblicas que o fariseu está orando na porta do templo, porque ele queria que todo mundo visse. Todo mundo via que ele estava orando. Aí tem a passagem que diz, o fariseu, ele fala com o publicano, ele fala assim, eu dou dízimo de tudo, eu oro 3 vezes por dia. Sabe o que é isso? Fariseu, ele quer aparecer, ele quer ser o cara. As franjas aqui que ele fala, é porque nas roupas daqui dos fariseus, eles amarravam aquela faixa, e eles faziam aquelas túnicas, e as túnicas tinham umas franjas, e quanto mais franja fazia, quanto maior fazia, mais eles se apareciam.
Então Jesus falou disso, falou assim: olha, eles falam muito, mas fazem muito pouco. O jugo de Jesus é um convite para andar com Ele e aprender dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é diferente, aleluia. Mas os fariseus não faziam, mas o jugo de Jesus diz assim: aprendei de mim. O jugo de Jesus não era como o fariseu dizia assim: vá fazer. O jugo de Jesus é: vem, olha para mim e aprende comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim e veja a minha vida, aprendei de mim, aleluia. E eu estou dizendo para você aqui nessa noite, que nesta noite, o jugo de Jesus é um convite para andar com Ele, e aprender dele e com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Você, aleluia, pode ter o pastor como um exemplo, você pode ter a pastora como exemplo, você pode ter um ministro de louvor como exemplo, você pode ter um obreiro como exemplo, mas na verdade, aleluia, o seu exemplo maior e o seu referencial maior sempre será Jesus, aleluia. Por isso que ele diz: vem e aprende de mim, louvado seja o nome do Senhor, porque ele diz assim: porque eu sou manso, alabashure canta alamanai, aleluia. Porque ele disse assim: ei, não se preocupe com o fariseu, não se preocupe com o publicano, não se preocupe com o Hilel, não se preocupe com Chamar, não se preocupe com um outro rabino que tinha chamado Isaac, não se preocupe com nada disso, se preocupe em aprender de mim, vem para mim, aleluia. Jesus está dizendo: vem para mim, aleluia, porque eu sou manso, aleluia, aprenda de mim e aprenda comigo. Sabe qual é o chamado de Jesus para a igreja Restauração e Vida nessa quarta-feira? Aleluia, não é ficar olhando, é andar com Ele no caminho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque muitas vezes nós queremos ficar olhando Jesus, ficar assistindo um culto, ficar ouvindo uma pregação, ficar conhecendo da Bíblia, mas na Bíblia não é para a gente ter conhecimento teológico. A Bíblia, aleluia, é prática, a Bíblia é para ser praticada. Por isso que Jesus disse assim: ei, o jugo que eu vou colocar sobre vocês não é um jugo que vocês não suportam, o jugo que eu vou colocar sobre vocês não é um jugo que vocês não aguentam, o jugo que eu vou passar para você é o jugo que eu também posso viver. Então aprendam de mim, aprendam comigo, ande comigo, porque eu sou manso. Sabe o que ele quer dizer? Eu sou de temperamento fácil, eu sou calmo, aprendam comigo, eu não vou bater em vocês, eu não vou obrigar vocês, eu não vou colocar vocês de castigo. Às vezes a gente acha que Jesus está lá na expectativa, Deus está lá com o seu cajado na maior expectativa, tomara que ele erre, tomara que ele erre, tomara que ele erre, porque eu quero pegar esse cajado e dar na cabeça dele. Às vezes a gente pega nossas crianças e fica assim, mostrando esse Deus de cajado para nossas crianças. Qualquer coisinha que a criança faz, a gente diz: Deus vai te castigar, Deus vai te castigar, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. Eu conto sempre a história de uma criança que tinha aqui na igreja, que a mãe, para poder controlar um pouquinho a criança, qualquer coisa que a criança fazia, ela falava assim: eu vou falar para o pastor, hein? O pastor vai te pegar. A criança brincava de novo, ela: vou falar para o pastor, hein? O pastor vai te pegar, a criança. Aí eu chegava perto da criança e a criança... E eu não entendi esse negócio. Falei: tá certo que... Mas não está tão ruim a coisa assim, né? E eu chegava perto da criança, ia brincar com a criança colava na mãe. Eu falei: Jesus, o que é isso? Aí um dia eu conversei com a mãe. Falei: mãe, por que essa criança não fala comigo? Por que essa criança é assim comigo? Ela falou: pastor, eu tenho que pedir perdão para o senhor. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque fui eu que fiz isso. Eu falei: por quê? Ela falou: porque qualquer coisa de errado que ela fazia, eu dizia assim: vou falar para o pastor. E ela ficou com medo do senhor.
E ela olha para o Senhor e diz assim: esse cara é o cara que vai me pegar. Esse cara é o cara que está com o cajado na mão, e se eu falhar, ele vai descer o cajado da minha mão, na minha cabeça. E às vezes nós fazemos isso com Jesus, com Deus. E aí ele diz assim: não, vem para cá, porque eu sou manso, eu sou de temperamento fácil. É fácil você conversar comigo. Você vê que você não vê Jesus brigando com ninguém. O único momento que você vê Jesus irritado é quando ele chega no templo, mas ali era uma situação adversa. Eles estavam fazendo da casa de oração, da casa de Deus, um covil de ladrões. Ele chegou e colocou todo mundo para correr, mas ele fez aquilo com amor. E eu vou dizer para você, todas as vezes que Deus nos repreende, Ele nos repreende com amor, aleluia. Ele disse: eu sou manso. Quantos de nós aqui podemos dizer que nós somos mansos? Quantos de nós aqui já não dissemos assim: fulano é pavio curto? Hoje eu tenho uma notícia da parte de Deus para você: dá uma puxada e uma esticada nesse pavio. Você não é desse tempo? Eu também não, mas eu vi aí num negócio retrô aí, que tinha umas lamparinas antigamente que tinham um pavio. Eu fui no lugar que vendia isso. Para falar a verdade, eu que vendia. Meus pais vendiam isso. Eles tinham uma venda. E você já viu, com certeza. A lamparina tem o pavio. Você enfia o pavio na lamparina, ela fica lá no querosene, ou no azeite, no que quer que seja, e você deixa só uma pontinha do pavio. Depois que ela está encharcada, você molha. Você acende, melhor dizendo. Acendeu, ela vai queimando. Conforme ela vai queimando, lá aqui meu pai vendia, tinha um tipo de uma catraca do lado, você ia rodando. E o pavio ia subindo e ia queimando. Mas era sempre pavio, minha mãe sempre falava assim: deixa o pavio curto. Porque se você deixasse o pavio muito grande, o pavio caía do lado, ou apagava ou queimava as coisas que estavam do lado. Então a gente tinha que deixar pavio curto, por isso que tem essa história de pavio curto. Pavio curto queima muito rápido. Mas nessa noite eu vou dizer para você: alonga seu pavio, aleluia, porque Jesus falou assim, eu sou manso, eu tenho um pavio muito longo. Ele diz assim: eu sou humilde de coração, eu sou humilde de coração, vem para o meu jugo, vem para a minha escola, vem andar comigo, porque eu sou humilde de coração, é sem soberba, eu não estou preocupado em ser e nem em ter, aleluia, eu estou preocupado em dar para você, em andar com você, em caminhar com você, em aprender com você, e ensinar você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem para Jesus hoje, meu querido, aleluia, vem para o jugo de Jesus, vem para andar com Ele, vem para o caminho dEle, porque Ele é humilde de coração, não há soberba em Jesus, aleluia, não há de forma nenhuma uma preocupação em Jesus ser, aleluia, ou ter, aleluia. Jesus está preocupado em andar com você. O que mais se estranhava no tempo de Jesus era porque Jesus não andava na casa dos grandes, mas andava na casa dos pequenos. Porque Jesus parava para atender um cego. E quando chegou um homem que era príncipe da sinagoga, ele mandou esperar. Se fosse nós, fazíamos diferente. Se fosse eu, quanto é o seu dízimo? R$10. Espera na fila. Você é o último lá. Aonde? Depois do último. E o seu? 1000, pastor. Oh, aleluia. Vamos na sua casa. Jesus nunca fez isso.
Sabe por quê? Porque não havia soberba no coração, para ele não queria ter e nem ser. Jesus queria apenas andar e restaurar vidas para a glória do nome do Senhor. Por isso ele disse: venha a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus, aleluia, não era o fim. Preste atenção nisso. O jugo de Jesus não era o fim, a lei não era o fim, mas sim o princípio de um novo caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, conhecer a Jesus, conhecer a Bíblia, conhecer as leis, conhecer o jugo, aleluia, não é o fim de todas as coisas. Tem gente que acha, eu já conheço tudo, eu sei tudo, eu conheço Bíblia de ponta a ponta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus está dizendo, conhecer a lei não é nada, a lei é apenas um aio, a lei é apenas um condutor, mas Jesus chama agora para um novo caminho, não mais de cumprimento de regras, mas um caminho de relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Acabou aquele negócio, sabe, de ir no padre e dizer assim: olha padre, eu pequei, e ele diz para você, então 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, e não sei quantas, não sei o que lá mais, aí você vai lá, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, estou livre. Ele diz: agora não, aleluia, agora não tem Ave Maria e nem tem Pai Nosso, agora você anda comigo, aprende comigo, aleluia, e vai crescendo e vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo. O meu jugo é assim, o meu jugo é diferente. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você, porque você vai ver na passagem bíblica, que quando Jesus, ele cura os leprosos, haviam 10 leprosos, ele cura todos os 10, um só volta, sabe o que ele fala para esse um que voltou? Sabe o que ele diz? Ele diz: vá se apresentar ao sacerdote, sabe por quê? Ele estava dizendo: vá até o rabino, se apresente a ele, e vê o que ele fala, vê o que ele acha. Sabe por quê? Porque você sabe, de cor e salteado, que a lei dizia que eles não deveriam entrar nem na cidade, quanto mais serem tocados. Mas Jesus disse assim: vem para mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não só recebeu eles na cidade, como também tocou neles, e ao tocar neles, aleluia, curou todos eles, e disse assim: vai lá, vê agora o que o rabino vai falar, aleluia, que lei que ele vai dar sobre você, que jugo que ele vai colocar sobre você. Vem comigo, fica no meu jugo, porque eu saro, eu transformo, eu liberto, eu mudo a sua história, aleluia. Comigo não precisa de sineta, comigo não precisa sair gritando: leproso, leproso, leproso. Não, comigo você chega, pede misericórdia, eu te abraço, eu caminho com você, a gente anda junto, a gente muda de história. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados. Jesus nos chama hoje para um novo caminho, não esse caminho mais da religiosidade. Jesus não quer que tenhamos um relacionamento de obrigatoriedades, não quer que façamos porque é lei. Isso aqui eu quero que você guarde no seu coração. Jesus não quer que você faça nada porque é lei. Por que você faz isso, irmão? Porque a Bíblia manda. Por que você faz aquilo? Porque senão o pastor me pega. Por que você faz isso, jovem? Porque senão meu pai me bate. Será que Jesus gosta disso? Será que Deus gosta disso? De nós fazermos as coisas porque é lei? Que você dá o dízimo porque é lei? Que você oferte na igreja porque é lei? Que você venha no culto de quarta-feira porque é lei? Porque faz parte da programação da igreja? Que você venha na sexta-feira porque é lei, porque faz parte do calendário de cultos da sua igreja?
Ah, eu vou porque é lei. Não é isso que Jesus quer. O jugo de Jesus, aleluia, é para que eu venha para esse lugar, porque eu amo tanto, 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 que o jugo dele para mim não tem peso algum. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Jesus quer que você, aleluia, faça as coisas por amor, sem peso nenhum, aleluia. Tá no calendário da igreja, mas não é peso para mim, aleluia. É alegria vir à casa do Senhor, é falar como o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que Davi estava dizendo? Para mim não é jugo não, para mim não é peso não, para mim é uma alegria poder estar na casa de Deus todos os dias. Melhor é estar um dia na sua presença, Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Senhor. Estar na sua casa não é jugo, Senhor. Estar na sua casa é prazer. Eu te amo, Senhor, e tudo que o Senhor me pede não me pesa nada. Se você vem para a igreja, aí quando chega na hora de dizimar, você pensa 20 vezes antes de colocar a mão no bolso. Você pega o cheque, vira para lá, vira para cá, faz diminui um 0, tenta de novo, mas e se faltar? E esse peso? E o que será que o pastor vai fazer com o meu dinheiro? O que será que essa igreja está fazendo? Isso, não sei o quê. Isso é jugo, isso é peso, mas isso é coisa de fariseu, isso é coisa do inimigo, de Deus não. Quando eu amo de verdade, aleluia, eu não vejo a hora, aleluia, de chegar o dia do meu pagamento, para dizer: Senhor, eu quero passar a minha parte para o Senhor, porque é amor e isso me traz alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vejo a hora de chegar lá e dar a minha oferta e saber que o pastor pagou o aluguel sem dificuldade, que os irmãos têm cesta básica, aleluia, que pôde comprar remédio para aqueles que têm dificuldade, que pôde ajudar com uma conta de água, com a conta de luz de uma outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, que eu possa fazer isso com alegria. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria não é peso, não existe peso, não existe preço. Quando você dá algo para alguém que você ama de verdade, não tem preço. Não importa a pessoa te perguntar: quanto custa isso? Custa R$500. A pessoa diz assim: mas não é muito caro. Não, a pessoa para quem eu vou dar merece muito mais. Amado, deixa eu dizer para você, quando você for dar alguma coisa para Jesus, nunca pense naquilo que você está dando, porque Ele merece muito mais. Porque o que Ele te dá, Ele nunca fica pensando assim: será que merece? Será que Ele merece? Você já pensou se Jesus desse as coisas para mim e para você, segundo aquilo que nós merecemos? Você já pensou a balança? Jesus não quer que tenhamos um relacionamento de obrigatoriedade, como eu já disse aqui. O jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é suave. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus é encharcado de amor. Tudo que é encharcado de amor é leve. O jugo de Jesus é encharcado de gratidão. Tudo que o Pai pede, ou quando Ele estava aqui na terra, tudo que o seu Pai pedia, Ele fazia. Sabe por quê? Porque Ele era grato ao Pai. Grato ao Pai. A célebre passagem de quando Ele estava no Getsemane, quando Ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas porque eu te amo tanto, Jesus, oh Deus, porque eu te amo tanto, Pai, eu sou tão grato ao Senhor por tudo que o Senhor é na minha vida, que eu vou dizer para ti assim: todavia, faça a tua vontade, porque não é peso para mim, é a alegria. Jesus não foi, a Bíblia diz, Isaías diz, que Ele foi para a cruz como ovelha muda. Isso é amor. Você já viu aquelas crianças? Aqui nessa igreja não tem uma, tem várias.
Sabe aquelas crianças que você pede uma coisa? Nem criança mais, vamos dizer já mais para adolescente já. Ô fulano, pega uma maçã para o pai lá na cozinha. Ah, você está brincando, né? Não, pega lá, o pai trabalhou o dia inteiro, está cansado aqui. Ah, vai lá você, né? Não, dá para você pegar, por favor? Aí você já engrossa a voz, dá para... Tudo eu nessa casa, aguento mais. Quando você come a maçã, ela até vira aqui dentro. Porque ela vem encharcada de um mau gosto, ela vem encharcada de uma má vontade, ela vem encharcada. Você quer presente de quem não quer te dar? Você quer na sua festa quem não queria estar? Jesus também não quer, amados, aleluia. Jesus não quer presente de quem não quer dar. Jesus não quer culto de quem está dando culto na marra. Jesus não quer dízimo de quem tem medo. Jesus não quer adoração de quem está fazendo isso por obrigatoriedade. Jesus, aleluia, Ele quer, aleluia, adoração de quem está dando encharcado de amor e gratidão. Por isso Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É leve. É cheio de amor, é encharcado de reconhecimento da dependência do Pai. Jesus sabia que ele dependia de quem? Do Pai. Você está aqui e depende de quem? Do Pai. Filho, dentro de casa, que sabe que depende do Pai, tem que ser grato, porque depende. E nós estamos aqui, amados, e o fio da nossa existência está sobre o controle do Pai, aleluia. Ele decide sobre a nossa vida todas as coisas, aleluia. Ele não está no controle, mas Ele pode controlar todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode controlar todas as coisas, Ele pode fazer com que a sua história mude hoje, aleluia. Deus pode curar você de uma enfermidade agora, louvado seja o nome do Senhor. Deus pode abrir uma porta de emprego para você agora. Deus pode transformar o seu marido agora. Deus pode transformar a sua família agora. Deus pode mudar a sua história agora, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode, sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Nós dependemos dEle. É o que Ele diz. Poderia eu aumentar um palmo a minha estatura? Ele não está dizendo de estatura, falando de metro, falando de medida. Ele está falando assim, pode você mudar alguma coisa? Porque você conhece alguma coisa do amanhã? Você sabe o que vai te acontecer daqui 5 minutos? A gente é uma porqueira, irmãos. A gente está aqui bonzinho, daqui a pouco dá uma dor aqui do lado. Ou é só comigo? Pressão sobe, como eu disse a irmã, pressão desce. Eu cheguei cedo, ou cheguei no horário, passei pela irmã Elvira, e a gente tem conversado sobre a mamãe dela, que está doente, que estava doente, e a gente vem sempre se falando, pedindo oração, e a gente orando, e eu encontrei a irmã Elvira, sentadinha aí. Primeira coisa que eu perguntei, e a mamãe? Ela disse, faleceu, pastor. Semana passada a gente conversou e ela estava viva. Mas hoje está morta. Porque tudo está na dependência de Deus. Então nós precisamos ser gratos. O jugo de Jesus é suave porque é encharcado de dependência, de reconhecimento da dependência de Deus. O fardo é leve, porque o amor não pesa.
Fala para o seu irmão assim: o amor não pesa. Amor não pesa. Sabia? Amor não pesa. Você já viu mãe com a criança no colo? Ela passa horas. Aquele peso, gente, que se dá para a gente já dispensa logo, né? A gente só enquanto está cheirosinho, bonitinho, 2 beijinhos. Ai, que lindo. Que cheirosinho. Pode pegar, irmã. Pode pegar que tá. Mas a mãe fica, ó. E senta. E levanta. E vira para cá. E vira para lá. E vira para lá. Não, põe no carrinho. Não, ele gosta de ficar no colo. Põe no carrinho. Não, e fica horas e horas com aquela criança no colo. Aí você fala assim: está pesado, mãe? Não estou acostumado, não pesa. Ai, é tão gostoso, sabe por quê? Porque o amor faz com que não haja peso. Quando você faz alguma coisa com amor, não é pesado, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Quando Jesus pede para você fazer alguma coisa, faça com amor, porque você não vai sentir peso nenhum, aleluia. É como se alguém que você ama, pede alguma coisa para você, não é peso, não adianta, não importa. Se você está em casa, meia-noite, 1h da manhã, 5h da manhã, não importa. A pessoa te ligou, precisou de você, você ama, você pega seu carro, você vai a pé, você faz o que tiver, e a pessoa vai dizer: me desculpa, estou te incomodando, me desculpa, eu estou te dando trabalho. E você vai dizer assim: olha, para mim não é trabalho nenhum, eu faço isso quantas vezes precisar, isso não é trabalho, isso não me cansa, eu faço com prazer. Sabe por quê? Porque você ama, e quando você ama não pesa. Eu vou dizer para você: você não é um peso, aleluia, para Jesus. Você, aleluia, é muito pelo contrário, é leve para Jesus, porque Jesus leva você em amor. Não foi um peso para Jesus ir na cruz do Calvário, como algumas pessoas pensam. Ah, ele não quer ir, ele foi na marra, ele foi porque Deus obrigou. Não, aleluia, ele disse: Pai, faça a sua vontade, aleluia, não é peso para mim, eu sei que é isso. Foi tão leve para Jesus, foi tão leve no sentido de fazer isso por nós, que quando chegou na cruz do Calvário, ele não disse assim: Pai, amaldiçoa todos, castiga todos, faça com que todos reconheçam. Não, ele disse assim: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Ele mesmo sabendo, aleluia, que ia para a cruz do Calvário, sabe o que ele disse? Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar, porque eu amo tanto vocês, que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Só quem ama quer estar junto, louvado seja o nome do Senhor. O fardo é leve, porque amor não pesa. Não pesa. Amor não pesa. Fardo é leve, porque não lhe é imposto nada que ele mesmo não tenha carregado. O fardo de Jesus é leve, porque tudo que Jesus fez, você também pode fazer. Sabia? O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, vai dizer que não é nos colocado nada que nós não possamos carregar. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer também. Tudo que Jesus suportou, nós podemos suportar também. Tem gente que diz assim: ah, mas ele era Jesus, mas a Bíblia diz que ele era homem. Ele era homem. Ele foi tentado e suportou. E às vezes a gente e não suporta, e a gente diz: a carne é fraca. Mas Jesus também era carne e suportou. Então o fardo de Jesus é leve, porque ele não impõe nada. Não era como os fariseus, que impunham e não faziam. Jesus não, ele coloca o fardo e diz assim: eu faço, vem comigo aqui, nós vamos fazer junto. Nós vamos andar junto. E para terminar essa mensagem, o fardo de Jesus é leve, porque nada que lhe é apresentado, ou melhor dizendo, é como eu já disse, nada que é imposto, ou melhor, nada que lhe é apresentado daquilo que você não possa carregar.
Tudo que Jesus te pedir, dá para você fazer. Amém, igreja? Então, quando você for escolher o jugo, escolha o jugo de Jesus. Quando você for escolher fazer, não escolha fazer o que os homens escolheram. Escolha fazer o que Jesus pediu para você fazer. E faça encharcado de amor. E faça sabendo que Ele não mandou e ficou olhando. Você diga para Ele: Jesus, vem comigo.